Olá! Nesse vídeo será mostrada uma introdução ao desenho técnico, apresentando aspectos essenciais para o entendimento nesta área. O que vem a ser desenho técnico? Desenho técnico é uma forma de comunicação visual que permite a representação precisa de objetos, peças, estruturas ou sistemas usando uma linguagem gráfica padronizada para transmitir informações precisas e detalhadas, incluindo aí dimensões, formas, proporções, ângulos e outras características importantes inerentes ao projeto que você está executando. Essas informações são transmitidas por meio de símbolos, linhas, setas e outros elementos gráficos que seguem normas técnicas, e padrões internacionais, como a ISO, que é a Organização Internacional de Normalização. Onde é que é usado, no caso, o desenho técnico? Ele é utilizado principalmente nas áreas de engenharia, arquitetura e design, para criar desenhos e projetos que serão usados para fabricar, construir ou implementar algo ou alguma coisa. O objetivo do desenho técnico é fornecer um meio de comunicação clara e eficiente entre os profissionais envolvidos em um projeto, permitindo que eles entendam facilmente as especificações técnicas do projeto e trabalhem juntos para criar algo de qualidade. Além disso, o desenho técnico também é útil para documentar o projeto e registrar as informações técnicas para futuras referências. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem de um desenho técnico. Você tem o objeto aqui em 3 dimensões, uma imagem do objeto em 3 dimensões que não necessariamente ela precisa ser mostrada nessa situação. O que realmente interessa no desenho técnico são essas informações aqui, são informações inerentes a essa peça. Aqui estão as informações mais detalhadas a respeito dessa peça. Existem vários tipos de desenho, na verdade, desenho técnico, incluindo desenho mecânico, tal qual esse aqui, desenho arquitetônico, desenho elétrico, desenho eletrônico, desenho por exemplo, de tubulação, desenho estrutural. Então, cada tipo de desenho técnico usa sua própria linguagem gráfica e normas técnicas específicas para garantir a precisão e a clareza das informações transmitidas. Bem, para a gente começar a entender como é que é executado esse tipo de desenho, tentando aqui demonstrar que esse desenho se refere a esta peça, a gente primeiro tem que entender alguns conceitos da geometria espacial. Vamos considerar inicialmente aí um plano vertical imaginário e um plano horizontal também imaginário. Se nós colocarmos uma reta, claro, uma reta não é um elemento que possui volume, é uma entidade puramente matemática, mas vamos colocar essa reta aí posicionada entre os planos vertical e horizontal, no espaço. Se nós observarmos aqui a reta nesta posição e essa reta ela for projetada perpendicularmente ao plano vertical, nós teremos essa projeção aí, tá? Então, nós vamos projetar a reta no tamanho real dela, ou esse trecho de reta no tamanho real. Já se nós observarmos essa mesma reta, olhando por cima e projetando no plano horizontal, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um ponto. Então, podemos dizer então que essa vista que foi projetada no plano vertical,
é a nossa vista frontal, tá? Já que nós estamos de frente aqui para a reta. Já esta vista que nós observamos a partir dessa parte superior, né, essa vista projetada no plano horizontal, é o que nós chamamos de vista superior. Então, nós vamos tratar agora como sendo vista frontal e vista superior, né, que são as vistas projetadas nesses planos. Então, vamos simplesmente ignorar agora a questão do plano vertical e plano horizontal. Vamos pegar agora a mesma reta, na mesma situação, no entanto, ela um pouco inclinada aí. Então, se nós projetarmos no plano vertical ou a vista frontal dessa reta, nós também vamos ter ainda a dimensão correta, a dimensão em verdadeira grandeza da reta. Tá? Agora, se nós pegarmos a projeção através da vista superior, a projeção no plano horizontal, nós vamos ter um comprimento que não corresponde ao comprimento da reta. Esse trecho aqui, essa projeção, ela não está em verdadeira grandeza. Verdadeira grandeza está esta reta aqui, porque representa exatamente o tamanho da reta aqui do espaço. Agora nós pegamos uma superfície plana. Essa superfície é colocada novamente nesse espaço entre a vista frontal e a vista superior, entre os planos vertical e o plano horizontal. Quando nós projetamos, claro, nós vamos ter a superfície em verdadeira grandeza. Se nós observarmos agora a projeção sobre o plano horizontal ou nossa vista superior, nós vamos ter a projeção apenas de uma linha. Agora nós vamos colocar um objeto em 3 dimensões. Tá? Ele possui altura, largura e profundidade. Nós vamos ter a nossa vista frontal, que vai ser esta face aqui projetada neste plano. E nós vamos ter a nossa vista superior, que são essas duas faces aqui que nós podemos observar projetadas nesse plano horizontal. Então, observe que essas faces aqui, essas faces que estão perpendiculares à observação, elas não vão ser representadas. Ou se são representadas apenas como sendo uma linha. E essas duas faces, apesar de elas não estarem no mesmo nível, elas estarem deslocadas, mas quando elas forem colocadas aqui no plano horizontal, elas vão estar lado a lado. Assim. Então, essa face aqui é representada por este retângulo e esta face aqui representada por este retângulo. Bem, como nós estamos falando aqui de um objeto em 3 dimensões, nós podemos observar outras faces aqui desse objeto. Então, vamos considerar aqui, olha, a observação, se nós temos aqui a vista frontal, essa daqui é a vista superior, consequentemente, nós vamos projetar aqui a nossa lateral esquerda. Então, vamos precisar desse plano auxiliar aqui e vamos projetar a lateral esquerda aqui. Certo? Então, quando você quer representar um objeto em 3 dimensões no desenho técnico, nós temos que colocar as vistas desse objeto. Vistas frontal, superior e lateral esquerda. Isso o quê? Num papel, numa folha. Então, nós temos que planificar isto. E aqui nós temos a nossa vista frontal, a nossa vista superior e a nossa lateral esquerda. Será sempre nessa disposição que nós teremos a representação de uma peça, de um objeto no desenho técnico. Sempre nessa disposição. Vista frontal, vista superior
e vista lateral esquerda, de acordo com a norma da ABNT. Observe também que a vista lateral esquerda ela vai estar aqui e ela possui as dimensões da altura e da profundidade. Observe o alinhamento, então não é simplesmente colocar a vista aqui, mas ela tem que estar alinhada com a vista frontal. A exemplo da vista superior, né, que tem que estar posicionada aqui logo abaixo da vista frontal, mas não simplesmente abaixo, tem que ter este alinhamento também aqui. Isso aqui é o que nós chamamos de projeções ortogonais. Então, uma peça, ela quando é representada no desenho técnico, na verdade você está representando através de projeções ortogonais daquela peça. Vamos observar aqui esta peça, tomando essa visão aqui como sendo a nossa visão frontal. Vale salientar que você pode escolher qualquer posição dessa aqui como sendo a vista frontal. Normalmente você escolhe a vista frontal de um objeto, uma vista que você consiga identificar aquele objeto. Por exemplo, se você vai fazer a representação de uma vista frontal de uma garrafa, tá? Você não vai desenhar o fundo da garrafa. Desenhando o fundo da garrafa, você não vai identificar que é uma garrafa. Então, a vista frontal é a vista principal. É aquela que, quando você observa, diz, esse objeto é aquele. Mas aqui nós vamos tomar essa vista como sinal frontal, porque observando aqui, nós estamos vendo a vista superior e nós estaremos também vendo a nossa lateral esquerda, já que vai ser sempre essa disposição. Vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Então aqui, na vista frontal, ele vai possuir 8 unidades aqui na largura. Então vamos representar essa reta aqui através, você pode utilizar um elemento retilíneo, uma régua, tá? Essa régua você pode utilizar para traçar todas essas retas. Então vamos colocar a régua aí e traçar esta linha com 8 unidades. Agora nós vamos fazer, observe que nós estamos desenhando esta face aqui. Nós vamos fazer essa linha na vertical. Depois, esta linha na horizontal. Esta linha na vertical. Esta linha na horizontal, ou esta aresta na horizontal. E, finalmente, essas duas unidades aqui, né, nessa aresta aqui da extremidade direita. Pronto, nós temos aqui a nossa vista frontal. Vamos partir agora para a vista superior. Depois, nós vamos fazer essa aresta aqui, com 5 unidades. Depois, o complemento aqui com 8 unidades, que representa essas 4 unidades aqui, mais 4 unidades aqui. E, finalmente, fecha com essa aresta. Agora nós vamos fazer um traço no centro aqui, dividindo ao meio. Pronto, aqui nós temos a nossa vista superior. Agora, observando aqui a lateral esquerda, nós vamos ver esta face sobre esta face aqui. Então, na verdade, você vai ter um retângulo com 5 unidades por 2 unidades de altura. Pronto, aqui nós temos as nossas 3 vistas ortogonais, tá? Ou nossas 3 projeções ortogonais, vista frontal, vista superior e a lateral esquerda desse objeto. Observe que nós desenhamos todas as vistas aqui com um tipo de linha específico. É uma linha contínua com uma certa espessura. Só existe esse tipo de linha no desenho técnico? Claro que não. As linhas, elas são normalizadas pela ISO 128
é uma norma de 1982, e a BNT ela adota como sendo a NBR 8403. Então, nós temos 10 tipos de linha, nomeadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, J e K. E as espessuras das linhas normalizadas, elas variam de 0,18 até 2 milímetros. Só lembrando que a relação entre o traço mais grosso e o traço mais fino não deve ser menor do que 2. Então, por exemplo, se você tem um traço mais grosso como 0,7, o traço mais fino não pode ser maior do que 0,35. Ele tem que ser menor do que 0,35, a metade aqui. A linha do tipo A são as linhas de contornos visíveis, que são exatamente as linhas que nós utilizamos para fazer as vistas daquele objeto. São os contornos que você consegue perceber ou que definem a peça. Aqui nós temos as linhas de cotagem, colocação de medidas e de achura, quando você representa cortes. Contornos invisíveis, são aqueles contornos que você não consegue ver, mas você sabe que eles estão lá. Linhas de centro e simetria e linhas de corte. Aqui nós temos uma imagem com a representação dessas linhas, onde na cor preta você tem a linha visível, na cor azul nós temos a linha de cota e de achura, e aqui de cota. A linha verde aqui do tipo invisível, linha tracejada, linhas de centro e linhas de plano de corte. No momento, nós vamos utilizar apenas as linhas de contornos visíveis e as linhas de contornos invisíveis. Nós trabalhamos até então com essa linha de contornos visíveis. Vamos ver uma aplicação agora com as linhas de contorno invisível. Vamos pegar aquela mesma peça, aquela que ela possui 2 furos retangulares. Está aqui. Então, se você observar a vista frontal dessa peça, aqui ela não aparece esses furos retangulares, mas a gente sabe que esses furos estão aqui. E aqui está a largura dos furos, observando a vista aqui de frente. Então, se a gente traçar uma linha do tipo contorno invisível aqui, nós vamos estar representando esse furo retangular, dessa forma. Observando agora a vista superior, nós não temos nenhum contorno do tipo invisível. No entanto, se nós observarmos aqui a lateral esquerda, aqui também vai existir, claro, os mesmos orifícios retangulares. No entanto, eles possuem essa dimensão aqui, essa largura de 3 unidades. Então, as 3 unidades estarão aqui. Então, nós teremos uma linha de contorno invisível descendo e outra linha de contorno invisível descendo nesta posição. Bem, e aqui nós temos essa peça desenhada de acordo com as normas da ABNT, obedecendo à disposição das vistas, como sendo frontal, superior e lateral esquerda, com a aplicação das linhas de contorno visível e invisível.